Para esse nosso quarto encontro, a gente fez alguns convites bem especiais também, para que a gente continue a nossa pergunta, ou o nosso movimento de perguntar quem somos, como nos relacionamos, mas agora radicalizando, como diz o Eduardo, um bocadinho mais. Para conversar hoje, a gente gostaria de convidar, e estão todos aqui já, o professor Vitor Neck, que é jornalista, professor na PUC. Vitor, venham todos. Ana Costa, conhecida psicanalista do Instituto Apoa, a professora Cláudia Fonseca, aqui do Departamento de Antropologia, e o professor José Rivair, do Departamento de História. Para conversar, nós vamos nos sentar. Para conversar sobre qual a visão dos outros sobre a cultura gaúcha e os modos de ser dos gaúchos, como é que a gente começaria aportando esse tema, a gente fez uma roda de conversa bem especial, porque mistura percursos, alteridades, deslocamentos, pontos de vista e sistematizações de áreas do conhecimento bem diferentes. Eu vou fazer esse papel aqui de controlar o tempo, que isso é muito bom. Eu gosto de... Sempre quis. Nós, como sempre, nosso procedimento é o seguinte: nós temos 15 minutos de uma fala inicial e depois, então, a gente conversa todos juntos e bom, é isso. Desde a minha infância, na minha casa, se no início não era um questionamento, era uma vivência em torno de uma identidade do gaúcho. Comentava há pouco com a Ana, a minha avó era de Bagé, saiu super cedo de Bagé, com 5 anos, mas embora tivesse saído muito cedo de Bagé, mesmo eu nunca tendo ido a Bagé, essa cidade, esse mundo da campanha, essa mitologia em torno do gaúcho é completamente impregnada na minha vida, num primeiro momento, por conta dessa influência da criação da minha avó. No segundo momento, no meu colégio, por incrível que pareça, eu fundei um CTG. Quando eu digo isso para os meus alunos, eles se surpreendem, porque hoje eu sou quase se convocarem um ato terrorista contra o MTG, eu vou estar lá na frente, né? Mas eu fundei um CTG, Potreiro da Várzea. Não só fundei um CTG, como fui agregado das pilchas, que em linguajar de gente normal quer dizer tesoureiro, e presidente do Conselho de Vaquianos, que quer dizer presidente do Conselho Fiscal. E pior de tudo, eu dancei muitas danças gaúchas e tem fotos disso, até chula eu dancei. Mas aí, ao mesmo tempo, foi durante o colégio que começou o meu estranhamento com isso tudo, com essa identidade que surge lá na minha família, minha avó, chega no colégio, cria um CTG, me pilcho, dançava, toquei violão, cantei, fiz todo o protocolo, até que chegou um momento que começou o estranhamento. E culminou o fato de quase uma aversão minha ao tradicionalismo como movimento, não ao gauchismo propriamente dito, mas a esse movimento ideológico encarnado sobretudo pelo MTG. E, consequência disso, fui pesquisar um pouco. No meu mestrado, eu acabei fazendo uma pesquisa sobre como se dava a construção da identidade gaúcha no cinema. Então, quando eu recebi o convite para participar desse evento, naturalmente que suscitou toda essa minha trajetória semi-bagual, ou bagual-fajuto que eu tive, e um pouco das reflexões que eu faço em torno dessa questão identitária, que é muito presente para todos nós, que estão nesse estado, tendo nascido ou não nascido aqui, mas quem está aqui, pelo menos no dia 20 de setembro, é confrontado diretamente. E diariamente nós temos esse confronto com essa noção de identidade. Sobre o tema dessa nossa noite, eu inicio ele fazendo algumas provocações e depois eu retorno a elas. Eu acho que a primeira questão é partir da premissa de que o gaúcho tem um ego inflado,
que o gaúcho ele tem um ego superlativizado, tem um orgulho excessivo da sua identidade. Isso é quase uma obviedade, basta a gente sair na rua e falar com alguém que nós percebemos isso. A partir disso, que provocações eu faço para nós começarmos a pensar? A primeira dela é, o que essa superioridade pouco lastreada, pouco sedimentada, provoca no outro? Que é um pouco da questão da nossa noite, né? O que essa superioridade, que na minha perspectiva ela é fraturada, provoca no outro? Qual o olhar do outro e o que ele diz do gaúcho? E o que a leitura que o gaúcho faz do outro diz do próprio gaúcho? E eu acho que é interessante lembrar que o outro pode ser um próprio gaúcho. Acho que um dos problemas quando a gente fala em identidade gaúcha é que existe uma identidade hegemônica, uma identidade cristalizada, mas é uma identidade que não contempla a diversidade. Não só na perspectiva histórica, muito menos na perspectiva, digamos, contemporânea. E eu arrisco duas hipóteses que podem parecer um pouco óbvias, mas enfim, eu acho que dá um laço para a nossa discussão, de como que o outro vê o gaúcho. Antecipo para depois retomá-las. Acho que basicamente nós temos duas maneiras que o outro vê o gaúcho. Uma é endossando o mito da superioridade, da valentia, da honra, da bravata. E a outra, justamente por conta desse ego inflado, desse ego exagerado, é uma visão do deboche, do escárnio, de não levar a sério essa identidade. Então eu vejo que o outro nos vê basicamente nessas duas possibilidades, ou endossando a mitologia da superioridade, ou rechaçando, debochando dessa identidade tão inflada. Antes de aprofundar um pouco mais essas questões, e dentro do limite do nosso tempo, eu quero tentar conversar com vocês como que surge essa mitologia. O que dá lastro para essa mitologia da superioridade? Brevemente, até porque eu acredito que em outros momentos desse ciclo já se tratou, talvez até repetidamente, dessa questão histórica. Mas acho que para nós entendermos um pouco de como se constrói esse ego inflado, temos que pensar um pouco das nossas origens, tentando não cair no essencialismo, que nem diria o Stuart Hall, não caindo numa visão exagerada. O Rio Grande do Sul, ou a província de São Pedro, ela era, no século XVII, século XVIII, o curral do Brasil. Acho que uma boa palavra para definir o Brasil, ou melhor, o Rio Grande do Sul, é que ele era o curral do Brasil. É inevitável. Eu vou me policiar um pouco mais. Então nós éramos o curral do Império. Depois, com o desmonte dos 7 povos das missões, havia muito gado solto, muito gado livre pelo Pampa. E aí começou o movimento de tentar capturar esse gado, no primeiro momento, para alimentar as Minas Gerais, para alimentar São Paulo. Vêm os paulistanos para tentar colonizar, enfim, a fronteira. O Império começa a criar as estâncias na fronteira, porque como era muito difícil fazer a guarda da fronteira, então surgem as estâncias com militares que ganhavam essas porções de terras com o objetivo, sobretudo, de defendê-las das invasões dos estrangeiros. Mas nós éramos, então, um curral, fornecíamos carne, fornecíamos charque, muito distante do centro do Império, culturalmente, geograficamente, e com uma pegada espanholada distinta do restante do Império, né? Tanto que nos anos 50, se não me engano, tem um debate forte do Érico Veríssimo com uma escritora, se não me engano, nordestina, justamente porque era um debate em torno de que o Rio Grande do Sul era mais espanholado do que o restante. Mais espanholado não, era espanholado, enquanto o restante do Brasil teria uma conexão forte com os portugueses. Enfim, vivíamos no fim do mundo, ao sul do fim do mundo, e aí surge
ou melhor, tem a figura do gaúcho, que na época o gaúcho era sinônimo de um bandido. Era um cara que fazia... O gaúcho, ele era o filho de um estupro de uma índia. A índia estuprada ou por um espanhol, ou por um português. Era um tipo rude, vivia na fronteira, fazia contrabando, roubava, matava, enfim, era um bandido. E esse, então, era o típico gaúcho. Tanto que, por muito tempo, e eu acho até que o Taugolin, na palestra que ele fez aqui, ele dizia que, por muito tempo, ele está falando década de 70, 80, quando no interior, dependendo da região, chamavam alguém de gaúcho, a pessoa se ofendia, porque remontava a ideia de que o gaúcho era um bandido. E eu não vou entrar nos detalhes da Guerra dos Farrapos, mas a Guerra dos Farrapos me interessa, esse chamado Decênio Glorioso, porque ao final desses 10 anos de combate, o Rio Grande do Sul estava falido, algo próximo do que a gente está hoje, né? Falido economicamente, falido emocionalmente, era uma terra fraturada. E sempre quando... É muito comum na história da humanidade que quando determinadas civilizações, determinados povos sofrem um grande desastre, uma grande derrota, um grande cataclisma, dessa derrocada, da derrota, surge um discurso fanista, justamente como uma tentativa de compensar a derrocada, de compensar o fracasso. E aí surge um discurso fanista. Então, éramos ao sul do mundo, ao sul do Brasil, era o curral do Brasil, perdemos a Guerra dos Farrapos, na verdade nós não ganhamos, tanto que o 20 de setembro, ele é o início da Guerra dos Farrapos, e não o final. Nós comemoramos o início, porque o final perdemos. Então, começa a surgir, principalmente em torno da literatura, a construção de um tipo heróico, um tipo valente, principalmente em torno do Partenon literário, com a ideia de construir um elemento, uma cultura, uma identidade que nós não tínhamos naquilo que o Ruben Oliven chama de realidade fática. A nossa realidade fática, o nosso acontecimento, não era de um herói vitorioso. E claro, 10 anos de guerra, 10 anos de degola, 10 anos de batalha, fornece muitos elementos para essa mitologia. Um homem montado a cavalo, batalhas, até a loucura de um barco atravessando o Pampa, história de amor, Anita Garibaldi, Anita e o Giuseppe Garibaldi. Enfim, nós tínhamos vários elementos que poderiam contribuir para a criação de uma identidade, mesmo que não houvesse um laço para essa identidade. E aí surge, principalmente em torno da literatura, figuras como o Monarca das Coxilhas, o Centauro dos Pampas, toda uma pegada mitológica muito forte para definir esse tipo do gaúcho. E é interessante observar que normalmente a literatura, ela se inspira, a realidade construída pela literatura se inspira na realidade, no acontecimento. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um processo diferente. A literatura cria uma identidade que é encampada pela sociedade. Até os anos 80, quando havia ainda uma influência muito forte do marxismo na história, tem um texto da Sandra Pesavento que ela diz o seguinte: até os anos 80 nós queríamos denunciar a farsa do gaúcho, queríamos denunciar a mentira do gaúcho. O Mário Corso publicou recentemente na Zero Hora um texto que tratava um pouco das questões da identidade do gaúcho, e eu destaco um parágrafo que eu acho que ilustra muito o que eu pelo menos pretendo discutir aqui. A questão é que orgulho e realidade precisariam caminhar juntos. Caso contrário, teremos o mesmo mecanismo da inflação. Quando uma moeda fica sem lastro, precisamos de cada vez mais para comprar o mesmo. Na autoimagem, quanto menos realidade, mais orgulho para contrabalançar. Quando encontramos um excesso altaneiro em alguém, geralmente é menos reflexo da grandeza genuína e mais cortina de fumaça para compensar uma carência. Enfim, eu cito esse trecho do texto do Mário Corso justamente porque é muito evidente de que na construção da identidade gaúcha, essa identidade exagerada, inflada, orgulho e realidade não caminham juntos. O orgulho é muito maior do que a realidade poderia propiciar. E então nós vivemos sempre na nostalgia de um passado recriado, de um passado idealizado. Claro que qualquer movimento da história para o passado é uma releitura, é uma recriação, justamente porque nós não temos essa apropriação do real.
O real deixa de existir no instante seguinte. Por isso que permanentemente nós estamos criando registros, narrativas, desde as pinturas rupestres. A partir do momento que a oralidade, em torno de uma fogueira, começou a se desenvolver a linguagem, o objetivo da oralidade, da pintura rupestre, da Guernica do Picasso, enfim, sempre nós queremos criar um registro, queremos criar memória para desafiar a perenidade, né, dos acontecimentos. E no caso do gaúcho, há uma construção inflada, exagerada, para dar conta de uma derrocada. Eu cito uma frase do Garcia Marques, que eu gosto muito, é uma epígrafe que ele usa nas memórias dele, que ele diz: a vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda, e como recorda para contá-la. Quer dizer, mais importante do que a vida que se tem, é a vida que a gente acha que tem, e sobretudo, a maneira como nós acabamos contando esta vida. Enfim, acelerando, porque eu acho que eu já devo estar quase ao final. Essa visão, eu disse antes que então eu percebo que o outro nos olha o gaúcho de duas perspectivas, endossando a superioridade, endossando a valentia, e aí tem uma série de variações, o estado mais, com mais cultura, o estado mais politizado, o estado com mais mulheres bonitas, enfim, o nível de bobagens não tem fim quando se quer falar bem do Rio Grande do Sul. E é um discurso perigoso, porque daí cria a superioridade, cria a xenofobia, cria o preconceito. Por exemplo, o gaúcho mitológico, ele é um gaúcho branco, masculino, machão, ou seja, a nossa identidade, o nosso típico gaúcho não contempla o negro, não contempla a mulher, não contempla a miscigenação própria desse estado, ou seja, claro que uma identidade sempre se constrói na diferença. Eu sou mulher porque tenho um homem, eu sou gay porque tenho um hétero, eu sou branco porque tenho um preto. Quer dizer, sempre a identidade se constrói numa diferença. O problema é que uma identidade fossilizada, cristalizada, ela não contempla a diversidade, ela não contempla a diferença. E isso é um grave problema, porque identidade não é estanque, identidade é movimento. Essa construção de uma identidade, ela é permanente numa sociedade. E a partir do momento que nós temos uma noção estanque, cristalizada de identidade, ela dá espaço para surgir, inclusive, e aí voltando à questão dos defensores dessa identidade, um movimento tradicionalista gaúcho que é, por definição, excludente, preconceituoso, machista, homofóbico e aí por diante. Mas mais do que o MTG, mais do que o tradicionalismo, eu aponto dois outros sistemas muito bem estruturados que fazem a vigília permanente dessa identidade e é a reafirmação dessa superioridade inventada. Além do MTG e dos CTGs como um todo, e o Potreiro da Várzea deve estar lá nesse movimento ainda, os governos. Todos os governos que nós temos no Rio Grande do Sul, eles sempre realimentam, e não tem como alguém vencer uma eleição nesse estado sem em algum momento falar em gaúcho. Ieda Cruzes, que é paulista, teve que fazer isso. A Dilma Rousseff, que é mineira, mas gaúcha, teve que, na sua campanha para presidente, tratar dessas questões aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, sempre os candidatos têm que trabalhar com essa mitologia do gaúcho. E a mídia, o jornalismo, a publicidade, o cinema, eles reiteram permanentemente essa questão da identidade. Basta ver como que, é até motivo de piada, por exemplo, a Zero Hora trata, agora um pouco menos, mas historicamente a Zero Hora tratava, o seu critério de noticiabilidade principal era a questão da localidade, tanto que tinha uma piada, né? Como que os jornais vão noticiar o fim do mundo? A Folha de São Paulo era assim: confira no infográfico completo o final do mundo. A Caras, fim do mundo chama as pessoas para um fim de semana na praia, não sei do que tal. Gazeta Mercantil, fim do mundo quebra a bolsa de valores. Zero Hora, o Rio Grande acabou. E acabou? Tá, então deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa aqui, só para fechar. Bom, então, MTG, governos e mídia reforçam essa identidade estereotipada.
E aí o outro, só para encerrar então, só mais um registro, o outro que nos vê com deboche, com sarcasmo, é porque eu acho que tem um grave traço do gaúcho, que é se levar a sério demais. E a pessoa que se leva a sério demais é insuportável. A pessoa que não ri de si, que não faz piada de si, a pessoa que não tem uma leveza para tratar de si, ela acaba sendo insuportável. E por isso que o gaúcho é tão presunçoso para quem é de fora. E por isso as piadas. Se o gaúcho é valente demais, machão demais, a piada de que o gaúcho é gay. Eu nunca esqueço de um programa Cacete Planeta, em 2003, que fazia uma série de piadas com o gaúcho gay, a ponto de haver manifestos correntes, deputados na Assembleia querendo fazer uma moção de repúdio ao Cacete Planeta, tentativa de boicote aos patrocinadores do Cacete Planeta, porque faziam piada do gaúcho gay. E quanto mais a gauchada se ofendia, mais piada os programas faziam. Enfim, teria mais coisas para falar, mas acho que o meu tempo esgotou. Eu acho que sim, eu acho que tem uma... Ok, boa noite a todos. Então, eu quero primeiro parabenizar esse evento que eu tenho acompanhado, principalmente na internet, porque não tem conseguido comparecer em presença, mas tem me impressionado bastante e acho que o que está acontecendo, o que está se desenrolando aqui é um acontecimento nesse nível forte, que eu espero que traga consequências e não somente nesse momento em que acontece o evento. Com o Vitor estávamos falando sobre Bagé, né? E eu brinco, a sua brincadeira é que eu sou analista de Bagé, eu tenho que cobrar royalties ao Luiz Fernando Veríssimo, eu sempre penso nisso. A Maria Ângela também, né? A gente brinca, não, eu sou, não, ela é bom. Enfim, mas então... Então, a abertura que fez o Vitor aqui, eu vou situar algumas questões, inclusive sobre a intrusa depois, mas enfim. Isso. Bom, então, como eu tenho que me organizar em 15 minutos, então o texto vai me organizar, porque senão minha fala é muito livre, né? Vamos lá. E a contribuição que eu trago aqui para a nossa discussão vem da psicanálise, né? Porque eu sou psicanalista, apesar de também ser professora universitária, enfim, mas eu sou psicanalista antes de tudo. E isso significa trazer outra versão sobre os temas que a gente tem tratado aqui. E esses temas, né, essa outra versão, que implica a história, o indivíduo, o coletivo, e a tão propalada identidade do gaúcho, nessa outra versão eu insiro, né, nessas abordagens o que é específico, né, do meu campo, que é um elemento que se mostra somente em seus efeitos, né? Dizendo respeito a inserir o inconsciente no campo de debates, né? Porque não é uma entidade, é alguma coisa que se expressa nos seus efeitos em todos nós. Então, o inconsciente, nesse sentido, ele não é alguma coisa escondida, né? É algo que é uma condição de todo saber, né? De toda a nossa lide com o saber, com as representações, enfim, a cultura. Esse furo no saber, eu acho que é importante considerar nas organizações humanas. Então, ou seja, aquilo que uma identidade não dá conta, né? Então, no que me tocou abordar nesse dia aqui, eu vou escolher avançar um pouco nesse outro em nós, que o argumento, né, da reunião de hoje apresenta. Eu vou transitar por esse outro em cada um de nós, situado na proposição freudiana, né, daquele estranho familiar que nos habita. Bom, eu vou partir inicialmente
de dois elementos que foram ressaltados, foram tratados na abertura por Donaldo Schiller. E essa fala do Donaldo, né, que eu achei muito importante, me ajudou nesse diálogo que eu faço aqui hoje com vocês. Então, esses dois elementos que ele situa é o traço e o mito, né? O Vitor falou um pouco do mito, enfim, mas do lado disso que transita entre nós como identidade, né? Eu penso que o Donaldo, além da concisão, precisão, né, que ele abordou toda a história, ele interpretou o que pode ser nomeado como uma transmissão e que tem relação com as nossas heranças. E o traço, no caso, que ele falou, diz respeito a como ele interpretou o Tratado de Tordesilhas, como um traço de escrita. Então, para aqueles que estavam no dia, né, se estão lembrados, ele fez equivaler esse traço no mapa, né, como uma ferida que rasga, né, equivalente à produção do sangue das nossas guerras fratricidas. Então, essa fala, para mim, foi de um alcance interpretativo único, né? E por quê? Porque, além vamos dizer, ele alavanca a escrita a uma dimensão inusitada, quer dizer, como esse traçado no mapa como tendo produzido uma ferida, alguma coisa do traumático. Então, ele alavanca a escrita a uma dimensão inusitada, que para nós, para o psicanalista, isso é um elemento importante, né? Então, como algo que intervém no real, muito além das nossas boas ou más intenções. E pode parecer curioso que o traçado de uma linha tem efeitos traumáticos, né? Talvez vocês achem isso curioso. Mas, se a gente pensar que esse traço no mapa criou algo inexistente, ou seja, a fronteira que não estabelecida neste lugar, uma fronteira não estabelecida nesse lugar. Ele deslocou, como deslocada da Europa, mas que colocou em suspenso, nesse deslocamento, os poderes em causa de espanhóis e portugueses. Então, essa suspensão, essa colocar em suspenso é traumático e constrói aqui, nesse lugar, algo inexistente. Então, toda criação tem algo ligado ao traumático. Bom, então, podemos pensar que se deu ali o encontro de um símbolo com a terra, que poderia ou não ser fertilizada pela ordem simbólica, pelas criações simbólicas que depois se fez. E Donaldo citou o mito do gaúcho como essa fertilização, porque foi o mito que criou algo que não existia e que deu o estatuto de valor ao gaúcho originário, né? Aquele que foi denominado gaúcho, que, como o Vitor falou, era bandoleiro, ladrão, né? Então, alça essa figura a condição de herói na construção do mito. E mais, né? Ele citou com propriedade que os efeitos que se produzem pelo mito são efeitos de incorporação. Bom, isso aí é um destaque em relação à abordagem que o Donaldo fez. Do ponto de vista da psicanálise, a identificação por incorporação é a constituição mais primitiva dos humanos, na medida em que se apoia na oralidade. Eu falo aqui oralidade do ponto de vista da psicanálise diferente de outras disciplinas. Oralidade tem a ver com as pulsões, né? Com algo
da oralidade que entra em causa na alimentação, por exemplo, né? Algo que se destaca propriamente somente desse alimentar-se da comida, mas algo que nos alimenta para além da comida. Então, aquilo que em psicanálise se chama as pulsões. Enfim, então, a identificação por incorporação se apoia na oralidade. Isso não quer dizer que abandonemos isso na vida adulta, porque ela continua exercendo seus efeitos e pode servir a organizações bem complexas. Isso quer dizer simplesmente que é uma identificação que incide no corpo, fazendo de suporte, e que muitas vezes pode nos levar ao limite da intolerância e da violência. Pode-se destacar duas versões, a partir disso, a gente pode destacar duas versões de mitos, né? De um lado, o mito serve como projeção das nossas pulsões, que se confundem com a violência da natureza. Isso a gente pode exemplificar muito bem nos mitos gregos, por exemplo, né? E, de outro lado, temos o mito do herói, que arrisca a vida no confronto com as forças que excedem o limite humano. Nesse sentido, o mito do gaúcho não se diferencia muito de outros mitos do herói. Alguns psicanalistas, que agora não vem ao caso transitar, mas alguns psicanalistas interpretaram o mito do herói como sendo o lugar do filho. Ou seja, como aquele que enfrenta e desafia o pai e o seu legado. Esse enfrentamento não significa resolução, né? Pode ser simplesmente tentar se desfazer do traço que marca a herança que liga o filho ao pai. Ou, por um outro lado, manter o pai imaculado, o que também significa anular a transmissão, nos dois casos. Então, eu vou destacar alguns elementos que fazem parte desse tipo de referência. Vou destacar 3 elementos, né? De um lado, a infantilização da descendência. De outro, a constituição de um duplo persecutório nas crises de identidade. E um terceiro, a tentativa de anulação da diferença, implicada, por exemplo, na relação ao feminino. Bom, eu pensei em trazer aqui, porque são questões complexas, mas para trazer rapidamente a vocês, eu pensei em 2 exemplos literários. Um é Camilo Mortágua, o romance de Josué Guimarães, e o outro, né, o conto do Borges, A Intrusa. Então, vou começar por Camilo Mortágua. Esse romance me parece concentrar paradigmas individuais e coletivos, representantes de como foram se estabelecendo nossos laços de reconhecimento. Do ponto de vista coletivo, temos a procura da equivalência entre o nome próprio e um valor de patriarcado, que instala uma estreita interdependência entre os membros de uma família, na busca de reconhecimento e registro social do nome. Essa estreita interdependência torna-se o motor de ambiguidades nunca completamente resolvidas, responsáveis pela dissolução das fronteiras entre familiar e social. Isso é bastante banal e ainda vivemos suas consequências, né? A lógica do patriarcado confunde privado e público, confundia privado e público, família e Estado, né? Os efeitos disso ainda se fazem sentir. Josué Guimarães nos brinda com uma versão da migração do patriarcado rural para a cidade, precisando substituir valores ou mesmo registrar um valor na nova organização. E ali se coloca essa aparente transgressão dos valores de origem, no abandono da propriedade rural pela indústria e comércio. No entanto,
aquilo que aparentemente é transgressivo se revela como uma reinscrição do valor de origem. Camilo, que é o personagem, né, filho que se muda para a cidade, é um novo Quirino, que é o pai de Camilo, né, o patriarca, né, representante do patriarcado rural. Então, Camilo se torna um novo Quirino, seu pai. Uma das grandes virtudes desse romance é de capturar-nos na identificação e coparticipação. Ele nos puxa para dentro da família patriarcal, na torcida por essa história que também é nossa. E ali sofremos o baque da derrocada vertiginosa da personagem de Camilo, que põe a céu aberto aquilo que não funciona nessa organização. A personagem de Camilo angaria nossa adesão, nossa simpatia, ele é íntegro, toma para si a responsabilidade da condução da família, e mesmo em seu pecado ele não se torna vil, né? No entanto, será que sua derrocada já não está colocada no próprio lugar que ele representa? Todos dependem excessivamente de Camilo. Nada acontece sem ele. É o centro e motor de tudo, sendo seu início e fim. Apesar do amor, da relação amorosa que ele mantém, diferentemente da rigidez do pai, na verdade ele concentra em si todo essa dinâmica da família, né? Ele também é o centro. Tal constelação de relações de dependência infantiliza. É nesse ponto que as heranças simbólicas não se transmitem e o nome próprio torna-se uma imagem de potência individual, na medida em que os filhos não conseguem tomar para si o que foi legado e ir adiante, transpondo a dependência. A personagem de Camilo parece-me representar esse mito do herói que se debate no lugar de filho, sem conseguir fazer outra coisa de sua vida. Bom, a segunda referência, então, que eu quero abordar, situa o outro não em sua outricidade, mas como uma espécie de duplo do espelho. Normalmente, as identificações nos fazem partilhar de um sentimento de comunidade. É o que nos retorna como referência de um traço compartilhado, né? Um traço que compartilhamos com o outro, né? Que nos confere lugar a partir daquele que nos reconhece pelo que temos em comum. São os que chamamos os nossos semelhantes. Eu não vou me deter nessa construção porque ela é complexa. Enfim, estou situando esse traço. Interessa aqui somente destacar que o outro pode ocupar tanto o lugar de semelhante, que nos reconhece, quanto o lugar do duplo que nos persegue, nas crises que em psicanálise chamamos crises narcísicas, né? O rival, assim como mais radicalmente o duplo que persegue, surge numa organização em que muitas vezes situa as mulheres e o feminino do lado de objetos. Digo o feminino, não somente as mulheres. Diz respeito a quem portar um traço identificado como objeto submetido, como objeto resto, por oposição à virilidade idealizada. Aqui evoco duas produções que já valem ser lembradas em sua diferença. O conto de Borges, A Intrusa, e o filme de Carlos Christensen, do mesmo nome, inspirado no conto. A narrativa de Borges desenvolve a história dos irmãos Nielsen. Eles encarnam o gaúcho viril, com seus cavalos, facões, suas lutas, bebidas e o exercício sexual em prostíbulos. É então que o mais velho resolve trazer ao rancho um objeto que o diferenciaria do irmão, a posse de uma mulher. Ali se dá a separação e a diferença.
que os dois não suportam. Tentam distintos arranjos. Os dois a usam, essa expressão, né? Usam sexualmente. O Cristiano, quando vai, num determinado momento, ele vê que o irmão está perturbado com a história, então ele sai e diz para o irmão na saída: bom, tu pode usar. Então, a usa sexualmente. Então, não dando certo, a vendem a um prostíbulo. Não dando certo, a matam, tentando enterrar a diferença. O filme de Christensen, que tem uma saída um pouco diferente do conto de Borges, né? Vai mais adiante, digamos, interpreta elementos mais complexos nessa organização. Ele situa um fundo homossexual na relação dos irmãos como duplos em espelho. O compartilhamento do objeto erótico traz como consequência a atuação desse erotismo entre os irmãos, o que faz pensar que a mataram por ser a testemunha dessa relação proibida. É interessante que essa interpretação tenha vindo do lado brasileiro, chamado cinema gaúcho, né? Nessa intervenção, eu não vou ter tempo de lembrar o lugar que algumas figuras femininas ocuparam na literatura. Mas me parece que a personagem de Juliana, desse conto da intrusa, ela é um exemplo, exemplar nesse sentido também, como uma das figuras femininas na literatura, né, do Sul. Ela evoca a posição de objeto erótico, cuja posse aumenta a virilidade, produzindo rivalidade. Mas na condição de objeto, ela é muda. Poderia evocar um outro lado, sem erotismo, mas também em posição de objeto, nas mulheres mães assexuadas, solitárias nas casas enquanto seus homens vão à guerra. A casa também como essa posse vazia, mas que pode representar um ponto de arrimo no infinito do campo. Freud situou o outro, na sua representação de duplo ou de estranho, como um componente do nosso familiar, abordando esse elemento na relação com a casa. A expressão em alemão é das Unheimlich. Essa palavra, esse das Unheimlich, é nosso estranho familiar, que está sempre rondando nas produções de Angústia. Essa palavra inclui, na sua expressão, o Heim, a casa, o lar. Ponto também do corpo feminino nessa configuração. Era isso por hoje. Obrigada. Muito obrigada. Eu devo dizer que vim bem desarmado para cá e pensando na ideia de um depoimento, porque eu sou o outro aqui hoje mesmo, mas eu sou o outro em quase todos os lugares. Eu tenho que dizer, de alguma forma, que lugares são esses, né? Eu sou filho de um casal de sem terras mineiros que nos anos 50 migraram para o Paraná para catarem café. Constituíram família ali e tiveram 10 filhos, eu sou o quinto. Então eu sou paranaense. Mas nos anos 70 eles migraram de novo para São Paulo e eu cresci em São Paulo. A minha adolescência foi em São Paulo. Então eu me sinto um pouco paulista, mas eu acho que eu sou mesmo mineiro por causa deles, né? Por causa da cultura deles. A minha experiência com o Rio Grande do Sul é de 20 anos, é de 94, quando eu prestei o concurso na URGS e vim para cá. Eu nunca tinha vindo ao Rio Grande do Sul. E o meu conhecimento sobre o Rio Grande do Sul é muito pequeno, na verdade, é mais de Porto Alegre. Então, o que eu posso falar é um pouco da vivência mesmo, né? Eu me lembro bem a primeira imagem que eu tive do Rio Grande do Sul quando cheguei aqui. Foi ótima. Porque quando eu desci da rodoviária, eu estava com certo medo. Eu vim prestar as provas do concurso. E a imagem que eu tinha era a imagem que, em geral, o Rio Grande do Sul vem de fora.
a imagem de que eu estaria vindo para um estado muito europeizado. E eu temi que eu pudesse passar maus bocados com racismo aqui. Então, quando eu desci da rodoviária, que eu vi as pessoas brancas, negras, mestiças, eu me senti realmente no Brasil. Mas é curioso isso, eu era professor universitário já e comprei esse estereótipo pesado que há no Rio Grande do Sul. Eu costumo dizer, brincando, que aliás o Rio Grande do Sul vende fortemente isso fora, assim como a estética do frio, né? Não falam do verão, que é terrível, pelo menos em Porto Alegre, isso aí não falam. Mas, olha, é melhor não falar, aliás, né? Não seria muito bom. Eu costumo brincar com os meus alunos sobre essas questões identitárias no Rio Grande do Sul, que é um estado curioso, que comemora no mesmo mês a integração no país, no 7 de setembro, e depois a separação, né? Então é complicado essas questões identitárias por aí. Mas a minha percepção como alguém de fora, não apenas de um lugar, mas também de um meio social e foi se constituindo ao longo desse tempo e foi me chamando a atenção para o problema da diversidade, a questão da diversidade, né? Daquilo que o Rio Grande do Sul é, mas que certas imagens procuram não mostrar, né? ou que esse mito do gaúcho oculta. E isso foi aparecendo para mim muito lentamente. Então eu acho que uma segunda imagem que eu poderia dizer para vocês que me impressionou muito nos primeiros anos que eu estive aqui foi quando eu fui pela primeira vez a Restinga. Eu não tinha carro na época ainda, fui de ônibus. Gente, a minha impressão nitidamente foi que eu estava fazendo uma viagem intermunicipal. E depois me explicaram que era um bairro de Porto Alegre. Então aquela sensação que eu tive, eu continuo percebendo até hoje nesses deslocamentos. Nós estamos falando de deslocamentos, né? E aí me chamou a atenção para algo, a minha atenção começou a se voltar para algo que não se coloca apenas nesse deslocamento geográfico. O nosso amigo Oswaldir Carvalho pesquisou bem isso, como se constituiu a história da Restinga, né, desde os anos 40, e realmente há um apagamento da história das trajetórias negras em Porto Alegre. Há um apagamento e uma tentativa de empurrar essas trajetórias para fora de Porto Alegre. Só que como Porto Alegre cresce, aquilo que é fora volta a entrar, né? Eu dei muita sorte porque quando cheguei aqui, o meu vizinho de porta era o professor Guarani Santos, do Movimento Negro do Rio Grande do Sul, historiador e autor de livros sobre o negro do Rio Grande do Sul. Então ele me explicou que o bairro em que eu morava, o bairro Santana, muito próximo do bairro Rio Branco, foi um dia a comunidade africana de Porto Alegre. E sobre essa questão dos deslocamentos geográficos e segregação, eu não posso afirmar que isso aconteça em todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas em 2003 eu fui convidado para uma semana acadêmica em Erechim, na Universidade Federal da Fronteira Sul, e observei que em Erechim o bairro negro também é deslocado da cidade. O professor que me convidou, o Gerson Fraga, me levou de carro, porque havia ali um deslocamento a ser feito físico, né? Digamos assim. Então, o que eu fui observando ao longo do tempo é que a constituição identitária que se faz na diversidade, ela, embora se faça na diversidade, ela quer ser una. E esse querer ser coloca muitas complicações. Eu coloco, por exemplo, a seguinte questão. Em 1935, um espaço que era conhecido como Redenção, na comemoração dos 100 anos da Revolução Farroupilha, passou a se chamar Parque Farroupilha. Mas até hoje as pessoas se lembram como Redenção, de modo geral. Logo que eu cheguei aqui, um colega meu de universidade, eu não vou dizer o nome, obviamente, me recomendou que não fosse à tarde passear na Redenção, porque não seria um bom horário. Era um momento para os empregados, para as pessoas de baixo calão, vamos dizer assim, né? E eu achei estranho aquilo, claro que fui. Já fui de manhã, já fui à tarde, fui todos os horários. E não observei diferença nenhuma. Mas o fato é que a ideia de Redenção e de Parque Farroupilha tem nuances curiosas. Assim como a primeira orientação de dissertação de mestrado que eu tive na URGS não foi de Idade Média, que era a minha especialidade na época. Foi uma dissertação de mestrado muito curiosa, de um pesquisador
que é meu amigo no Facebook hoje, chamado Marcelo Echeverria, que se chamava Rua da Praia ou Rua da Morte, em que eles estudavam os enforcamentos em Porto Alegre e até a sua interrupção em 1865, me parece. No fim da Rua da Praia, onde atualmente está o Parque Harmonia, né? Então essa coisa da harmonia, onde antes era os enforcamentos de escravos, é uma coisa estranha, e essa estranheza só foi aumentando ao longo do tempo quanto ao tipo de percepção sem conflitos, ao tipo de percepção de uma história ou de uma trajetória aparentemente sem diferenças, embora essa diferença se coloque ao longo de toda a trajetória dessa imagem do gaúcho. Eu vou trazer duas questões que talvez para vocês sejam uma delas, né, tão presente que não ocorra para vocês. Uma das expressões mais estranhas que eu ouvi aqui no Rio Grande do Sul, eu ouvi e depois li também em dissertações de mestrado que trabalhavam com questões associadas ao negro, é a expressão negãozinho. Por que é estranho? Porque numa mesma palavra você tem o aumentativo e o diminutivo. Então você tem duas ideias aparentemente contraditórias, mas que me parece que ela chama atenção para essa presença, para o medo. É muito comum isso em sociedade escravocrata, em sociedade hierarquizada, e ao mesmo tempo uma vontade de rebaixar, né? Então negãozinho é uma palavra ofensiva, e ela não é usada para qualquer pessoa, ela é usada para o negro malandro ou arrogante, aquele que quer sair do seu lugar, né? O que é algo, no mínimo, curioso. Depois, a outra questão que eu chamo a atenção, já não é tão óbvia assim, é que nas discussões sobre identidade gaúcha, houve sempre muita polêmica entre uma matriz lusitana ou uma matriz hispânica, né? Mas não houve nenhuma discussão sobre uma terceira tese, que foi apresentada em 1952 pelo Manuelito de Ornelas, num livro chamado Gaúchos e Beduínos, em que ele levantava ali a questão da possível origem do gaúcho nos maragatos, né, na maragateria hispânica proveniente do norte da África. Então aquela coisa do gaúcho ser mouro, do gaúcho poder ser não um negro retinto, né, da África subsaariana, mas pelo menos de uma cor um pouquinho mais escura, não foi, me parece, não sei se considerada séria o suficiente para ser discutida, embora é um livro muito sério. É um livro bastante sério e que me parece que aguarda ainda uma reflexão, um debate ou pelo menos uma crítica que possa mostrar as falhas de fundamento dele. A pior forma que se tem de fazer é não discutir, não debater, né? Então isso me chama a atenção. O que eu observei depois foi que, é claro que essa invisibilidade do negro na história do Rio Grande do Sul, ela é relativa. Quer dizer, essa invisibilidade existe de um ponto de vista mais oficial e de um ponto de vista de quem está escrevendo, porque há toda uma intelectualidade negra na história do Rio Grande do Sul importante. Inclusive os nomes mais importantes, eles acabam perdendo a cor, né? Quem colocaria hoje Corpo Santo como um autor de teatro negro, né? Ou o próprio Lupicínio Rodrigues, né? O Lupicínio Rodrigues está ficando branquinho também, chega um dia que ele vai ser claríssimo, né? Então é esse movimento de algum professor de Brasília, antropólogo, chama de processo de vampirização, né? Ele acontece, não é só no Rio Grande do Sul, mas acontece aqui também. Agora, para além disso, existe toda uma trajetória de historiadores, de intelectuais que reivindicam o lugar do negro no Rio Grande do Sul e o lugar do negro numa perspectiva diferente daquela que aparece dentro dessa estrutura mítica. Então, se você pensa a questão do MTG, desse gaúcho ancestral, o lugar em que aparece o negro é através do mito ou da lenda, né, do negrinho do pastoreio, pela perspectiva do martírio. O que os historiadores, como Eusébio Assunção e tantos outros, reivindicaram, o próprio Guarani Santos, um livro dele que ele escreveu em 79, né, reivindica, é o lugar para os lanceiros negros, né, no movimento Farroupilha. É o lugar dos lanceiros negros e o tema de Porongos como traição, né, como traição
dos farroupilhas em relação aos negros, a que foi prometida a liberdade não foi concedida. Então existe, portanto, essa história. O livro do Guarani Santos é de 1978 e 79, lançado pelo movimento negro naquele momento. Então nomes como o próprio professor Guarani Santos e tantos outros intelectuais têm que ser chamados nesse tipo de discussão também. Então eu vou encerrar minha fala lembrando uma publicação, uma série de publicações dos anos 90. A primeira, todas elas pela editora da universidade. A primeira delas chamava-se Nós os Gaúchos. Só que logo depois surgiu uma editada pelo professor Mário Maestre e pelo Eusébio Assunção, chamado Nós os Afro-Gaúchos. Aí depois surgiu Nós os Ítalo-Gaúchos e Nós os Teutos-Gaúchos. Então esse nós é bem grande, né? É bem grande, ele está muito além daquela primeira ideia. Ok. Me parece que a questão a se colocar aí é dupla. Nessa coleção e nessa diversidade que acabou aparecendo, e que é fantástica, são livros maravilhosos, você tem depoimentos, análises de pessoas das mais variadas, né, procedências, sobre os mais variados pontos de vista, mas nisso aí eu destacaria uma questão que me parece interessante para encerrar essa parte, depois voltar talvez mais tarde, que seria a necessária distinção, me parece, nessa discussão identitária, entre a questão da identidade regional, por um lado, e talvez seja o mais forte para o Rio Grande do Sul, mas também uma distinção, uma identidade étnica. E aí entra o seguinte: se o Rio Grande do Sul é visto fora daqui como o estado mais europeu do Brasil, é porque, para além do mito do gaúcho, do gaúcho original, né, lá do século XVIII e XIX, se agregou o mito de outros gaúchos que se foram constituindo vindos da Europa, né? Italianos, germânicos, enfim. O que remete para uma reivindicação de caráter étnico, né? Então é teuto gaúcho, né? É o vêneto, você identifica, né, o local de partida, os vínculos que se estabeleceram, enfim. Com a questão do negro, não podemos pensar em questão étnica, mas sim em questão racial, não? Porque o elemento étnico, quer dizer, esse ponto de origem é uma mãe África grande demais. Então, existe uma africanidade própria no Rio Grande do Sul, me parece. Eu estou aqui fazendo aquele papel mais horrível do mundo, só no achismo o tempo inteiro, né? Porque não são coisas que eu pesquiso. Mas a impressão que eu tenho é que existe uma africanidade dos afro-gaúchos muito própria. Não porque tenha algum elemento específico dos negros no Rio Grande do Sul, mas porque a experiência deles é uma experiência que se forjou na história de um modo muito particular. Eu gosto muito, e vou encerrar minha fala citando o documentário O Grande Tambor, né, sobre o sopapo, enfim, fantástico, maravilhoso. E naquele documentário, num determinado momento, eu me dou conta disso, né? Quer dizer, existe uma forma de se movimentar, de cantar, de tocar. Existem instrumentos que são próprios dos negros gaúchos, no caso aí o sopapo, e que acabaram, inclusive, sendo subsumidos diante de outras imagens negras de outras partes do Brasil. Mas isso se deveu à experiência na lide com o charque, na charqueada. Isso se deveu à forma como o trabalho foi se desenvolvendo e as práticas religiosas africanas foram sendo incorporadas no trabalho da charqueada, com os elementos religiosos afro, que o nosso colega Ari Ouro estudou também, né? Uma coisa fantástica. A gente quer acabar e não consegue. Ainda tem algum tempinho? Não. Passado esteve conosco Mia Couto, enfim, nós estivemos com ele junto com o reitor e tudo, fazendo sala para ele, e ele ficou muito impressionado quando nós dissemos: olha, a marca da africana, negra, religiosa no Rio Grande do Sul é imensa e, segundo algumas pesquisas, maior até do que em algumas partes da Bahia. Então, eu diria que é claro que os baianos têm os seus problemas identitários,
dizer isso fora do Rio Grande do Sul pareceria, na verdade, estar inventando alguma coisa. Mas é o choque entre a história, né, entre a experiência histórica e as imagens e as construções que nós estamos trazendo aqui. E isso é extraordinário. Que bom, eu estou há 20 anos, embora não me sinta completamente gaúcho, não adotei o chimarrão, mas adotei o churrasco com certeza, né? Não, com certeza. E muitas outras coisas mais. Não saio mais daqui, porque minha esposa agora é gaúcha e meus filhos já estão todos, espero que não participe de MTG, porque é demais, né? Mas enfim, seriam algumas ideias para a gente poder levantar para a conversa posterior, né? A partir dessa liberdade que o evento me deu, ou que eu imaginei que daria. Obrigado. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, é realmente uma honra estar aqui, dá vontade de participar muito mais antes e depois dessa noite com vocês. E Sinara, eu tenho que dizer que quando eu cheguei no Brasil em 78, fazia parte da festa de acolhida. Eu te conheço há 40 anos, né? Eu aprendi a ser gaúcha com Sinara e as pessoas do Departamento de Antropologia. Vou chegar aos detalhes e curiosidades de vocês depois. Mas eu quero dizer, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que na antropologia, especialmente gaúcha, nós temos grandes especialistas, né, da cultura gaúcha, como Rubem Oliven, que foi citada, Ondina Fachel, que trabalhou com causas de galpão, Maria Eunice Maciel. E eu diria até nessa sala, nós temos Elaine, que trabalhou comigo, Rosner Silveira, que estudou jogo de osso. Eu aprendi sobre essas coisas junto com os meus estudantes, rinha de galo, todas essas coisas o antropólogo não consegue escapar, né? Especialmente quando eu vim. Mas eu quero insistir também que eu tinha uma colega, já faleceu, feminista, naquela época, gaúcha de faca na bota, a Noemi Castilhos Brito. E ela me levou para um outro tipo de gauchismo, politizado, briguento, sabe? E eu aprendi com ela e outras das nossas colegas a me associar o gauchismo tanto com... Me diga uma coisa, Anaí de las Misiones é platina? É gaúcha? Mas por que ninguém fala dela? Por que nós falamos o tempo todo da intrusa? Foi minha dissertação, né? Ah, ótimo. Não, porque para mim, quer dizer, tem um montão de figuras diversas. E para mim foi muito importante quando eu comecei a fazer pesquisa. E eu fui para as vilas fazer pesquisa, como tu foste para a Restinga. E é muito interessante, porque nas vilas as pessoas vinham muito do campo, mas parece que não tinham lido direito a lição de história para aprender direito a mitologia sobre o gaúcho. Aí eles não me restituíam toda essa larará sobre o gaúcho. Eles tinham outras versões, outras piadas. Essa coisa de não rir de si mesmo, essa eu não reconheço. A minha dissertação foi sobre drama e humor, sabe? No dia a dia das populações gaúchas. Humor constante e essa maneira de se olhar com ironia. As mulheres, tem um capítulo do meu livro que se chama A Mulher Valente, que é um valor muito forte. E eu associei com gaúcha, sabe? Com a cultura gaúcha. Bom, como eu digo, mais uma vez, de certa forma, a minha perspectiva pode ser um pouco diferente, por causa das minhas origens, que são americanas, nasci nos Estados Unidos. Mas aí que tá, eu fico pensando até que ponto, quando as pessoas me perguntam de onde você é, especialmente aqui no Brasil, né? Se eu estou em Brasil ou outro lugar, o que eu digo? Eu digo, eu sou gaúcha, sabe? E com todo o coração, eu me sinto gaúcha.
Eu moro aqui 40 anos. A minha cultura, os meus conhecimentos, os meus amigos, eu sou gaúcha. Mas eu sei que não é essa. Ninguém acredita, óbvio, por causa do sotaque. Aí eles ficam rindo. E eu fico pensando, qual é o peso? Essa expressão de onde você é. Nos Estados Unidos, quando você pergunta para alguém, a resposta é sempre daquele lugar onde está morando no momento que você faz a questão. Porque a população norte-americana é muito geograficamente móvel. Então, que nem você mudou para muitos lugares, eu também mudei para muitos lugares. E eles sempre dizem, não, aonde você nasceu? Eu digo, eu nasci em Boston. Aí eles começam a me fazer um montão de perguntas sobre Boston. Acontece que a minha família, nem minha família não morava em Boston. E eu nunca morei lá. O que eu vou saber de Boston? Certo? E eu vou lhes dizer a mesma coisa. As pessoas me perguntam até hoje sobre os Estados Unidos. Me conta de Bush, de Obama, de não sei o quê. Quer dizer, por que eu vou ter que saber mais de lá do que daqui? Quando os meus filhos foram criados aqui, eu aprendi hoje. Eu estava pensando, não, vem comigo, tu é gaúcho. Falando com meu filho maior, que se criou desde a idade de 5 anos. E logo meu marido, que é mineiro, me corrige. Não, ele é francês, nasceu em Paris. Então, essa questão de que tu és e dessa ideia da transmissão que vem de longa data, eu vou lhe dizer, tem a ver com determinada relação à ideia da história. E eu acho que é uma história escrita. Eu estava escutando vocês pensando sobre isso. Porque quando eu vou para os grupos populares, eles não fizeram, como eu também não fiz minha lição de história. Eu não conheço, eu não tenho o peso da história escrita na minha cultura, não aprendi direito. Então, essa história não tem necessariamente o mesmo peso na minha psique, na minha vida, nos meus valores, né? E é muito interessante, eu fico pensando, o gaúcho tem que trazer toda essa transmissão, tem que trazer, ou os nossos haitianos, chegando aqui no Rio Grande do Sul hoje, podem ser gaúchos, entendeu? Podem tornar a se considerar gaúchos ou não, vão ser eliminados porque eles não têm essa mesma transmissão. Eu me sinto gaúcha. E quando eu brigo com as minhas cunhadas, que são mineiras, que falam mal de gaúcho, quer dizer, elas acham que gaúcho é frio. Eu acho que gaúcho é discreto e autêntico. Porque eu sou daqui. Quando dizem que gaúcho fala mal, fala tu, sabe? E depois não conjuga direito. Eu acho aquele você de uma frieza, sabe? Então, em muitas coisas hoje, inclusive essa questão relacional, da identidade relacional. Quando eu estou na universidade, falando da URGS, durante muitos anos nós passamos pela ideia do regionalismo, do centro-periferia. Sabe que eu acho que você tem razão quando você fala dessa questão que a gente protesta demais e é super ligado a uma ideia de superioridade demais, indica inferioridade. Quando a gente meio que supera este complexo, a gente deixou de falar de regionalismos, etc. E tem uma outra visão de diferença, né? Bom, eu quero chegar lá, mas eu quero voltar a essa ideia de nós outros gaúchos. Adorei o título quando a Sinara me convidou, que eu pensei, os gaúchos, nós somos todos gaúchos. E eu posso falar de como eu tomo chimarrão. Adoro chimarrão. Eu cheguei aqui e comecei a fazer dança folclórica. Eu curto o hino do estado, mas não consigo cantar. Eu ontem estava abraçando o Jardim Botânico como causa. Eu me preocupo com a Caís Mauá, com todas essas coisas. Aí eu começo a me pensar, mas só um pouquinho, Cláudia. Tu é gaúcha ou tu é porto-alegrense? Né?
Ou tu é brasileira, ou eu sou, o que eu sou? Mulher, antropóloga, coroa, todas essas coisas que fazem parte da identidade da gente. E eu pensei, que coisa maravilhosa que nós, como estão dizendo aqui, em determinado momento na história recente, dos anos 80 ou 90, nos liberamos daquela ideia do sujeito uno e começamos a abraçar a ideia de poder ter múltiplas identidades, e a questão é um pouco como articulá-las, mas não é um problema. Uma parte de mim sente americana, sim, né? Mas eu não quero que ninguém me reduza a isso. E eu fiz uma coisa muito pessoal agora para botar os meus últimos pontos, porque, como eu falei para Sinara, originalmente eu pensei que eu vou falar de como eu aprendi a ser gaúcha e me orgulhar de toda a nossa história recente, a história que eu conheço, que é o orçamento participativo, o Fórum Mundial Social, assim, marchando na rua. São essas as coisas que me fizeram gaúcha, né? Mas depois eu comecei a me dar conta, acho que eles estão me convidando para eu assumir como é ser estrangeira no Rio Grande do Sul, que nem tu. Eu estrangeira? Sabe? Mais uma vez. Não, é muito interessante, porque eu não me sinto estrangeira. E eu quero botar duas dimensões muito importantes para mim, em dois lados dessa questão. A primeira é essa questão do Estado multiétnico. Eu já fiz pesquisa de campo de antropologia na África e na Taiwan, na China nacionalista. E nos dois lugares, o meu grande obstáculo e a frustração é que eu não podia me perder na massa, na multidão. Sabe, tenta na África, ao sul da Saara, te perder na multidão. Impossível. Veja as crianças fugindo, e todo mundo que esteve lá para lugares mais interioranos tem essas histórias das crianças que fogem com medo diante desses monstros tão feios que somos nossos brancos, que eles nunca tinham visto antes, né? E no resto do Brasil, eu sei, em Pernambuco, quando eu ando no ônibus, eu de repente vejo que todo mundo está olhando para mim. Eu sou a única pessoa de olhos azuis no ônibus, em Pernambuco. Cheguei no Rio Grande do Sul, consegui me perder na multidão. Quando eu fazia pesquisa na Vila do Cachorro Sentado, as pessoas, se eu não falava, as pessoas diziam: tu não é mãe de Zequinho? Sabe? Porque dependendo, eu podia ter as feições. Porque em outros lugares do Brasil, tu pode ser, é multiétnico. Eu pensei, mas o Brasil todo é multiétnico. A diferença é que normalmente a branquitude te marca como sendo absolutamente da elite, né? E aqui no Rio Grande do Sul é uma outra história, eu acho. Então, digamos que para eu me sentir não marcada tão dramaticamente, Rio Grande do Sul foi um lugar interessante, onde eu conseguia me sentir bastante à vontade. Inclusive, até quando eu falava, tinha uma misturança de pessoas uruguaias nas vilas também, pessoas hispanohablantes, e que falavam esquisito também. Então, as pessoas não distinguiam muito bem de onde que era meu sotaque, etc. Bom, então, essa aqui é a segunda dimensão que eu quero trazer para vocês. Primeiro, a aparência, que tranquilo, graças a Deus, gaúcha sou eu, e o outro é o sotaque. E é muito interessante, porque até hoje, eu morei 10 anos na França antes de vir para cá. E eu aprendi na França que para ser respeitada, a gente tinha que falar muito bem, quase sem sotaque. E, na verdade, eu era mais jovem, cérebro mais flexível, a falar bem, né? Dizem, Bernard Shaw, dizem, os franceses não se importam o que dizem, desde que a pronúncia esteja correta.
Aí eu cheguei aqui e não consegui, quer dizer, eu nunca estudei português, aprendi assim na marra, como muitas pessoas da fronteira também aprendem. E até hoje, quando eu abro a boca, as pessoas me olham imediatamente como estrangeira, né? E vocês não podem imaginar como eu me sinto injustiçada. Talvez seja um pouco como essa coisa de ser coroa. Quer dizer, eu pareço velha. Mas o que é isso? Não sou velha, sabe? Então, essa maneira de placar a identidade, de projetar uma identidade fixa no outro, nessa alteridade, nessa estrangeira, nesse estrangeiro, por causa da aparência, que hoje pode ser como os nossos haitianos que estão chegando, etc., por causa do sotaque e tal. Eu queria, uma vez na minha vida, porque a Sinara me deu razão para dizer isso, dizer como é frustrante ser imediatamente identificada e reduzida a esses traços dos quais a gente não consegue se desfazer, né, de ser estrangeiro. E eu estava pensando com isso sobre como eu penso, porque eu me orgulho também do Estado, eu sei que Rio Grande do Sul não é o único, mas eu quero voltar para essa multiplicidade de pessoas de todas essas origens, inclusive palestinos, tem um montão, a Denise estuda palestinos na fronteira, tem um montão de diversidade aqui, e que está se renovando cada dia. Não é só aqueles teuto-brasileiros que estão aqui há 5 gerações, e aquela, etc. São as pessoas como eu, que chegaram 30 anos, 20 anos atrás, e agora, hoje, que estão chegando aqui, podem ser gaúchos? E eu me pergunto até que ponto a gente, querendo criticar, não constrói uma ideia de gauchismo que exclui os recém-chegados, de serem gaúchos e de adotar algum tipo de identidade, e orgulho e amor por essa região. Bom, e eu fiquei pensando, a gente está sempre entre aquela coisa de, por um lado, tornar a alteridade invisível. Você pode ser afrodescendente, mas você é igual a gente. Aquela coisa de negar a alteridade. Você é tão legal, você parece igual a eu, certo? E por outro lado, aquela coisa de tornar o outro super exótico. Então às vezes eu sinto isso até de ser antropóloga. Nos fala alguma coisa antropologuês. É como se a gente fosse um pequeno macaco que tem que ter uma performance coerente com os estereótipos sobre a gente. E eu fiquei pensando como essa coisa de contemplar tudo que é diferente e tentar achar o que tem especial, juntando com a nossa história. Mas a nossa história que não se reduz a uma vertente, que tem muitas vertentes. Eu acho que é um grande desafio, e eu insisto que me sinto gaúcha e sou muito feliz de sê-lo até hoje. Muito obrigada.